prezadas alunas. No curto vídeo de hoje comentaremos, então, um fenômeno observado em alguns atletas, que é denominado de deficiência de ferro sem anemia, né? Essa condição é bem interessante avaliar, porque muitos atletas que dependem muito do metabolismo do ferro, né, para desenvolver o desempenho ou mantê-lo num aspecto de competição ou estilo de vida, correm risco de poder sofrer essas alterações bem marcantes de exames bioquímicos. Então, quem são essas pessoas que apresentam deficiência de ferro, né, e que podem ser mais afetadas e como isso acontece? Nós sabemos que as mulheres, sem dúvida, são as mais afetadas por essa condição. Em torno de 30% a 45% de atletas do sexo feminino podem apresentar essa deficiência de ferro que não é acompanhada por uma anemia, e isso justamente pelo ciclo menstrual, que é muito mais um fator importante que pode causar mais dificuldades na homeostase do ferro, tanto dietético quanto também a organização também e manutenção de níveis adequados. E homens também não fogem dessa condição por uma diferença de gênero, mas também por uma diferença, obviamente, de alimentação. Então, de 3,5% a 10% de atletas do sexo masculino também podem ser acometidos por essa condição. Significa que eu posso ter valores de hemoglobina e valores de hemograma normais, no entanto, eu não tenho reservas adequadas também de ferro. Isso pode ser bem importante, porque ele pode ser um fator preditor em alguns casos, ou já mostrar um possível fator que induza overtraining ou sobretreinamento em alguns atletas. Então, como é que isso acontece, né? Como é que esse processo de deficiência de ferro sem anemia pode acontecer? Então, nós temos diferentes causas que isso pode estar induzindo no nosso atleta. Primeiro é a baixa ingestão dietética. Eu opto, ou por algum motivo a minha alimentação está carente em ferro e outros nutrientes e biocompostos que vão favorecer o metabolismo do ferro, como vitamina B12 e outros. Eu posso ter hemólise, hematúria, né? Eu posso estar excretando sangue na urina com algumas condições. Isso acontece bastante com atletas de luta, onde nós temos muito trauma na região abdominal. Então, sem perceber, alguns episódios de micção podem ser acompanhados também com hematúria. A própria sudorese é um fator bem importante, o próprio sangramento intestinal pode favorecer essa situação, e o principal de todos é a inflamação. Como é que isso tudo acaba se relacionando para os atletas de alto rendimento ou atletas que estão treinando bastante? Então, nós temos que entender que atletas abordam sempre, né, ou trabalham sempre numa condição de máximo de desempenho, e muitas vezes a saúde não é acompanhada com essa premissa. Então, bem importante ressaltar que o excesso de volume e intensidade de treinamento é um dos fatores que inicia esse ciclo vicioso. O atleta pode acabar optando em treinar muitas vezes por semana, todos os dias por semana, 2 ou 3 vezes por dia, pode acontecer, treinos longos, treinos muito intensos. Intensos, eu digo aqueles que são desafiadores para zonas máximas ou submáximas do atleta, e que não repercutem também um tempo de recuperação significativo, ou seja, reduz ao passo que aumenta o volume e intensidade de treino, reduz também o tempo disponível para recuperação. Quando eu aumento o volume e principalmente a intensidade de treinamento, eu aumento a minha necessidade de tempo de recuperação, período de recuperação entre cada sessão de treino. Então, isso é bem importante ressaltar, que quando acontece isso, o atleta, por algum motivo, opta, ou o clube, ou o time, opta em focar mais em variáveis físicas, né, e adaptativas para uma competição, uma prova, mas o tempo de recuperação começa a ser piorado. Isso é um problema, não por si só, mas pode criar novos problemas. Então, nós sabemos que alguns esportes, né, principalmente aqueles que nós não realizamos em água, né, em meio aquático, acabam suando mais, e a sudorese pode acabar perdendo um pouquinho mais de ferro pela transpiração do que nos últimos minutos de exercício. Então, se eu tenho um sujeito que acaba já não consumindo o suficiente ferro, sua um pouco mais de ferro, porque existe variabilidade de indivíduo para indivíduo, não é a mesma taxa de sudorese de ferro para todo mundo, né? E eu não reponho isso ao longo do período e não recupero o meu treino, começo a criar um sistema já não muito interessante para a saúde. Então, quando eu treino muito e descanso pouco, né, eu exijo demais do meu corpo, eu acabo criando, muitas vezes, uma resposta não adequada, adaptativa, ou chamado de overreaching, né, do qual o meu corpo pode não responder da melhor forma, com uma sobrecarga de treinamento, gerando uma supercompensação de adaptações desejadas. E isso é tudo causado por uma expressão de uma proteína
chamada de epsidina, que ela é induzida pelo aumento da resposta pró-inflamatória do exercício. Conforme eu digo em direto as minhas aulas, né, o exercício de forma aguda ele é extremamente deletério para o corpo humano. Né? Então, ele tem que ser organizado de uma forma que eu consiga responder bem a resposta aguda, que já é ruim, mas que eu evolua me adaptando para que eu torne cada vez mais forte, mais condicionado o meu sistema biológico, o meu corpo. Então, quando eu induzo muita intensidade, pouco tempo de recuperação, eu gero mais inflamação no corpo. Isso, naturalmente, é esperado. O problema é que quando essa inflamação não recebe um período de recuperação. É aí que eu estou me referindo. Então, quando eu crio uma inflamação muito além do esperado, esta inflamação sinaliza para o corpo poder produzir uma proteína chamada de epsidina. E esta proteína acaba induzindo muitas vezes a redução de ferro também das reservas, fazendo com que então as reservas acabem reduzindo drasticamente.